Essa semana é aniversário de 50 anos de uma obra que é um dos maiores cartões postais da cidade de São Paulo, o prédio do MASP, na Avenida Paulista. Projetado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bobardi, o museu já recebeu importantes exposições de arte nessas 5 décadas, mas representa muito mais. O vão livre, que se estende sob 4 enormes pilares, é ponto de encontro de manifestações sociais e políticas. Pois é, para além desse impacto arquitetônico e do espaço de cidadania, o MASP é considerado hoje o museu de arte mais importante do Hemisfério Sul, com cerca de 10 mil peças. A nossa repórter, a Cissa Soriano, foi acompanhar um dia de visitação desse rico acervo e numa terça-feira, quando a entrada é gratuita. Vamos ver. Quando eu passei na Avenida Paulista, eu reparei que a arquitetura era diferente. Eu perguntei à minha família o que seria. Disseram que era uma galeria de arte. Eu fiquei interessada em vir conhecer, porque em Portugal, apesar de existirem galerias de arte, não com esta dimensão, não assim tão grandes. Então eu fiquei com curiosidade. A ideia primeira da Lina Bobardi foi que aqui fosse um espaço que o povo pudesse usar. O povo pudesse vir para cá para fazer os encontros, para ter um momento de curtir a cidade. E um dos fatores que me chamou a atenção foi esse, que realmente ser grátis, porque hoje em dia está muito difícil você ter o seu salário, estudar e além ir em alguns lugares. E no MASP é um deles que dá esse privilégio de você vir de graça, né? Tem que aproveitar. Lindo, lindo. Muito porque faz parte dos meus ancestrais, né? Que eu sou descendente de africanos mesmo, né? Com português. Esperava em se ver no museu logo na primeira visita? Não esperava me ver. E principalmente aqui está muito bonito, muito bonito. Assim, eu me sinto elogiada, sabe, lisonjeada com a beleza da cultura negra, né? Eu me sinto assim muito gratificado por isso, por ter essa beleza toda sendo mostrada aqui dentro. Eu achei muito interessante, eu não conhecia realmente, paulistano aqui, mais de 30 anos em São Paulo e primeira vez que eu venho. Então, bom, eu admirei porque eu fui percebendo ao longo da exposição, sem conhecer absolutamente nada, que existe uma espécie de timeline aqui nas obras, né? Isso eu achei bem interessante, começando com os renascentistas e até a parte dos mais modernos, que eu não sei tecnicamente o nome, mas que eu fui percebendo isso. Então tem muita coisa legal. Eu acho que Van Gogh é o ponto mais interessante mesmo, né? A gente familiariza rápido, então para mais tempo para ver os detalhes e foi o que eu mais gostei. Essa escultura que chamou atenção o quê? Essa escultura é de um pintor espanhol, espanhol, que se chama Edgar Degas. Ele é um pintor que está no meu livro de artes e ele só pinta dançarinas, bailarinas, também faz esculturas. Se tivesse uma pintura do Monet aqui, eu pularia de alegria. Muito importante nessa cultura toda que a gente vê aqui para a família e principalmente para ele, que é criança, tem 8 anos, já gosta, né, de pintura, de arte. Eu vou te mostrar aqui, sem olhar atrás, de quem que é isso? Eu conheço essa pintura, meu Deus. Essa pintura está no meu livro de arte. Adorei as pinturas porque tem algumas realistas que é difícil de acreditar que é pintura. Então, Catarina, o que você achou do nosso museu? Eu achei bastante interessante, especialmente a exposição lá embaixo, retrata várias culturas diferentes de negros, mas que talvez elas tenham tido um passado em comum.
Esse acervo do MASP aqui tem que ser bem conservado. Agora eu entendo por que das grandes filas em qualquer horário. Por isso que nós chegamos cedo. Eu tentei 2 vezes desistir por causa do tamanho da fila. Se tivesse condições, né, de ter um desse em casa, só que na minha sala não cabe, né? Colocar uns quadros desses, não pode ter televisão, não pode ter nada, é só o quadro para você admirar. Ficar sentadinho, olhando e admirando o quadro. A exposição Afroatlânticas, que a gente viu na reportagem, fica em cartaz lá no MASP até o dia 15 de novembro. Agora, quem está aqui no estúdio para falar sobre a história e a importância do projeto arquitetônico do MASP é o Marco Peixe, diretor do Instituto de Arquitetos do Brasil, São Paulo. Bem-vindo, Marco. Obrigado. Obrigada pela sua presença aqui. A gente podia começar a falar... Existe muita controvérsia, que quem teve a ideia do Vão Livre, que se é projeto da Lina Bobardi mesmo, e como ele nasceu, quer dizer, a gente pode falar inclusive da questão das faixas vermelhas no entorno do museu, que originalmente não era isso, né? Não, era diferente. Eu acredito que o MASP, além de ter esse acervo incrível, né, ele tem essa importância toda pela forma como ele se insere no contexto da cidade, né? É uma grande praça coberta, é um espaço de encontros tradicional do cotidiano da vida paulistana, né? E essa história é muito curiosa, porque os primeiros estudos da Lina, existem alguns croquis, existem algumas referências históricas que tinham o vermelho nos pilares, mas a gente já nem lembra que, ao ser construído, o prédio deixou de lado essa referência da pintura vermelha e ele manteve os pilares em concreto aparente, né? Durante muitos anos. Que é uma marca da arquitetura da Lina. Da arquitetura brutalista, uma marca da arquitetura paulista, né? Uma referência de uma escola nossa, né? Que passou por Artigas, Paulo Mendes, enfim. E a Lina manteve isso, alguns dizem que inclusive por referência dos arquitetos contemporâneos naquele momento, né? Então a obra demorou um certo tempo para ser concluída e manteve-se em concreto. E aí, de repente... Aí nos anos 90, por questões técnicas de uma necessidade de reforçar a questão da impermeabilidade do concreto, optou-se por trazer o vermelho. E foi uma polêmica danada, né? Porque já tinha se consolidado a imagem do MASP, né, de concreto. Do concreto aparente. Eu lembro só do vermelho, realmente. Eu não sabia disso. Para mim foi nova essa informação de ser em concreto. Bem no comecinho dos anos 90, se não me engano, 90, 91... é pintado de vermelho, que né? E nós estávamos até brincando, dizendo que tomara que nenhum prefeito tenha essa ideia fantástica de passar cinza em cima do vermelho, né? Olha, a gente vem vendo momentos tão esquisitos que as pessoas estão com esse medo do vermelho, né? Que é capaz de surgir... Bom, não vamos nem falar muito. Não falar. Essa questão... Vamos dar no assunto. Vai que a gente dá ideia, né? Não vamos falar muito, não. Essa questão arquitetônica em São Paulo é bastante rica, né? Existe todo um passeio, a gente dá para fazer passeios turísticos voltados para a arquitetura em São Paulo, tendo o MASP como um dos principais cartões postais. Existem outros lugares que a gente pode apontar também? Olha, se a gente pegar, por exemplo, a própria Lina Bobardi, né, ela tem outras obras que são importantes, que a gente pode considerar, por exemplo, o Sesc Pompeia, né, que é um espaço que merece a visita de todo mundo. Tem circuitos super... bacanas, por exemplo, o Parque do Ibirapuera é um passeio muito interessante, porque é um parque, tem toda aquela questão do lazer, de você desfrutar de um parque, e tem edifícios incríveis, né? Tem que a gente o centro de São Paulo tem edifícios históricos, são importantes, que a gente precisa rever, redescobrir. A gente até na sexta-feira estava falando de uma exposição do Paulo Mendes da Rocha, que terminou no Itaú Cultural, e lembrando algumas obras dele, né? A reforma da Pinacoteca dele. Sim, é dele. Sim. E Praça Patriarca dele. Praça Patriarca. Você tem uma série de residências que são interessantes, podem ser visitadas. O Sesc 24 de Maio, recém-inaugurado. Exatamente. Um edifício que foi convertido, que também é um passeio interessante, né? E muitos outros arquitetos que podem ser visitados, né? A Universidade de São Paulo, a USP, tem prédios muito legais, que também é um passeio nesse sentido. Você pode ir com a família... fazer essa... Existe um passeio assim programado? Sei lá, alguma coisa que você fala, vamos conhecer as grandes obras arquitetônicas de São Paulo? Existem. Isso? Por exemplo, tem um arquiteto... Turismo de São Paulo? O André Scarpa tem um passeio, se eu não me engano, mais concentrado no bairro de Higienópolis, que é muito interessante, que é muito bacana para quem estuda arquitetura ou para pessoas que têm interesse na área,
que vai pegando edifícios de vários momentos da nossa arquitetura. Mas e é muito legal. Eu sei que existe um tour guiado pelo centro de alguns São Paulo, tours, que passa por histórico. pontos arquitetônicos importantes. Sim. É super interessante. Sim. Agora, qual é a importância de o MASP estar conseguindo fazer já um segundo dia grátis? Isso eu acho bem legal a gente falar. Isso é fundamental, né? A cultura tem que ser difundida, tem que ser gratuita, na maior extensão possível, né? E o MASP, que já passou por alguns momentos mais delicados, a gente lembra de um histórico recente bem complicado, ver o MASP conseguir oferecer isso para a população já dá um alento em tempos tão difíceis. Porque passou por estava quase fazendo vaquinha, né, para pagar conta de luz, pagar a conta de luz e tudo isso. Como é que chegou a esse ponto? É difícil, né? A administração ali complicada, né? A cultura no Brasil nem sempre é prioridade, né? Nunca foi, Nunca foi. Cada vez menos tem sido. Quando a gente vê o orçamento da União e vê o que é destinado à cultura, quase desanima. É uma pena. Tem um outro diferencial do MASP também, que é a questão de como as obras estão expostas, né? Que a gente comentava um tempo antes. Essa é uma ideia da Lina mesmo, né? Fala um pouquinho Os sobre cavaletes. O MASP ele é incrível em vários aspectos, e inclusive a expografia também faz parte disso. Agora foi retomado isso, né? Havia sido deixado de lado a história dos cavaletes, né, que são peças transparentes onde as imagens estão ali estão fixadas, verticalmente. No ar, né? E elas não interrompem o visual, então você tem uma sensação de que as obras estão todas ali fazendo parte de um único contexto. Então você tem diferentes períodos artísticos, diferentes correntes ali, mas unidas, o olhar parece que você tem elas fazem parte de um todo, né? Fazem parte do acervo. Essa é uma clara ideia da Lina mesmo, Exato. né? Que ela achava que tinha que romper com aquela forma tradicional de se ir ao museu, com as obras ali todas lineares, aquela coisa assim, na parede, que né? você vai percorrendo que o espaço te guia na exposição, Exato, né? E ela de repente te joga lá dentro, você te dá uma liberdade, perca-se aí, desfrute da sua liberdade. E o grande barato é esse, você né? Quiser. O projeto da Lina, quando ele foi feito, quando ele começou a ser feito, mais de 50 anos, né? Foi algo que era comum na época, o projeto, ou foi algo fora de época, que causou certo estranhamento, ou era alguma coisa que estava em voga naquele momento? Acho que como a própria Lina, ele era algo à frente do seu tempo, né? Sem dúvida alguma. Inclusive, nas técnicas construtivas, né? Ele vai buscar soluções de engenharia inovadoras, né? A solução de concreto protendido, ela era muito usual ao redor do mundo, mas a solução utilizada no MASP é uma solução inovadora, brasileira, de um engenheiro brasileiro, José Ferraz, que faz aquilo de uma forma completamente inovadora. E a forma também de implantar ele, né, são quase 2 edifícios, né, um abaixo do solo e um descolado. Aquilo tudo é muito à frente do seu tempo, né? Sim. Agora, você falou José Ferraz, o engenheiro calculista. E tem a ver alguma coisa com o Marcelo Ferraz, que trabalhou anos com a Lina? Agora eu fico na dúvida. Eu até achei que tivesse alguma coisa a ver. Fico na dúvida se tem, não sei. Fico devendo essa informação. Todo mundo deu um Google. Vou botar no gerador de caracteres, daqui a pouco a gente coloca. Olha só, e hoje, desde manhãzinha, está acontecendo um seminário que chama O MASP de Lina, 50 anos do edifício na Avenida Paulista. São apresentações de arquitetos e historiadores que falam sobre toda essa história do prédio. Esse seminário ele antecede uma exposição sobre a Lina Bobardi, que o MASP vai realizar em parceria com o Museu Jumex, que é do México, e o MCA Chicago, que é dos Estados Unidos, americano, em 2019, ano em que o museu se dedicará às histórias das mulheres, às histórias feministas. Então, uma exposição que está para inaugurar no próximo ano, em 2019, que vai trazer um pouco mais da história da Lina Bobardi, muito interessante. É isso, Marco. A gente agradece muito a sua presença. Obrigada pela sua presença. Um bate-papo super legal, Adoro falar de arquitetura. Não é? Minha paixão.